João capítulo 19, encontra aí, vamos ler a palavra de Deus. A partir do versículo 28. Você que pode auxiliar o seu irmão aí, faça isso, tá? Para que ele possa também ter a oportunidade de ler juntamente conosco. João 19, versículo 28 a seguir. Amém? Vamos ler? Mais tarde, sabendo Jesus que tudo já estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embeberam uma esponja com vinagre, a colocaram na ponta de uma vara de isopo e a ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou seu espírito. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui essa noite te servindo, te adorando. Pedimos a tua bênção na ministração da tua santa palavra. Pedimos que o Senhor Deus venha a ser exaltado através da pregação da tua poderosa palavra. Que o Senhor ministre ao nosso coração a tua vontade. Que o Senhor nos abra o entendimento para compreendermos a tua palavra, Senhor. Nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que teu Santo Espírito possa nos guiar, nos levando a compreender a tua vontade para a nossa vida. É o que nós oramos na pessoa bendita de Jesus. Amém. Poder assentar? Glória a Deus. Nós estamos em um domingo de Páscoa. E muitas foram as pessoas que celebraram esse dia de várias formas. O que eu pretendo falar com os irmãos aqui hoje tem a ver com esse dia, mas à luz da Bíblia Sagrada, não baseado na cultura do nosso país, mas baseado naquilo que as Escrituras têm a nos falar. Como nós lidamos com o pecado e o que o pecado representa para nós? Como nós olhamos
o pecado hoje? Qual o nosso entendimento do que é o pecado? Para muitos o pecado é relativo. Por conta do pensamento relativo, muitos que cometem erros aplicam sobre a sua vida o pensamento relativo. Daquilo que é certo para mim, pode não ser certo para ele. E o que é errado para ele, pode ser certo. Mas o que é o pecado? E o que o pecado ele fez com a humanidade? Será que nós já paramos para pensar no que o pecado de fato fez com a humanidade? Será que paramos para refletir o que o pecado trouxe para o ser humano e o que ele causou à raça humana? Porque embora nós celebramos a Páscoa, embora nós temos essa data festiva, tem tudo a ver com o que Cristo fez na cruz do Calvário, e tem tudo a ver com o pecado que atingiu a raça humana. Embora muitos tentem amenizar o pecado não é para ser amenizado. O pecado é para ser visto como ele realmente é. Há muitas pessoas que tentam diminuir a agressividade do pecado. Adão e Eva pecaram. E por causa do pecado de Adão e Eva, toda a raça humana se tornou pecadora. Por conta do pecado de Adão e Eva, todo ser que nasce, já nasce com uma natureza pecaminosa. O pecado atingiu a raça humana. De tal forma que o pecado, dizendo Isaías, nos afasta de Deus. O que afasta o ser humano de Deus é o pecado. E foi o pecado que Adão e Eva cometeram que afastou e colocou toda a humanidade bem longe de Deus. E é por isso que nós não podemos amenizar o pecado, nem tratar com o pecado de forma superficial. Devemos olhar para o pecado como realmente ele é, algo prejudicial à raça humana, algo que colocou a humanidade distante de Deus, algo que abriu o caminho a fim de que a raça humana caminhasse para o abismo sem fim. A Bíblia mostra a gravidade do pecado. Quando Adão pecou, a Bíblia é que diz que por um homem entrou o pecado no mundo. E o pecado deu origem à morte. E a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. E Paulo em Romanos ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Toda a raça humana que não professa Cristo como seu Salvador, de uma certa forma ele ainda se encontra
distante do seu Criador por conta do pecado. Será que você já realmente pensou o que o pecado representa? Ou o que o pecado fez com você? Será que você já parou para analisar que o pecado não é um brinquedo, mas que o pecado é um mal terrível para a humanidade que tem levado muitos para o inferno? Será que já paramos para pensar nessas coisas concernente ao pecado? Ou será que tratamos o pecado como se fosse um objeto qualquer ou um brinquedo para a nossa diversão? E o que significa o pecado? O pecado significa errar o alvo. Todo ser humano que peca, ele erra o alvo, porque o pecado é errar o alvo. Então toda a raça humana em pecado está errando o alvo. O pecado é o afastamento de Deus. Isso é comprovado na Bíblia, que quando Adão pecou, Deus o lançou para fora do jardim do Éden. Quando a lei veio, a lei não veio a fim de que toda a raça humana pudesse cumprir na íntegra a lei. Quando Deus ele deu a lei a Moisés, Deus não deu tendo em mente que o ser humano pudesse cumprir toda a lei, não. Deus deu a lei para colocar organização na sua criação que havia caído, que havia pecado. Quando Deus deu a lei, Ele deu a lei com o intuito também de, por meio da lei, revelar quão danoso é o pecado. Porque Paulo ele disse que se a lei não tivesse mostrado que a cobiça era pecado, nunca ele saberia que cobiçar era pecado. Então, quando a lei veio, a lei revelou que cobiçar é pecado. Não que eles não tivessem em mente que era errado cobiçar, mas eles não tinham em mente quão grave era esse pecado. Eles tinham em mente que era errado, mas de uma forma pequena, uma gravidade diminuta. Mas quando a lei veio revelando a grandeza do pecado, veio revelando quão danoso é o pecado. E Deus deu a lei justamente para mostrar para o seu povo o quanto o pecado é agressivo e o quanto o ser humano é pecador e carece da misericórdia de Deus. É isso que a lei faz com o ser humano. A lei mostra quão pecador somos nós e o quanto somos necessitados de Deus. Se você olhar para a Bíblia, você não vai encontrar um sequer, exceto Cristo. Fora Cristo, nenhum conseguiu cumprir toda a lei. Por quê? Porque a lei não veio com o intuito de que o ser humano cumprisse todas, mas veio com o objetivo de revelar a agressividade do pecado e revelar o quanto o ser humano é pecador. Agora observe, se a lei fez isso, revela o pecado que há em nós, o que foi que Cristo fez?
porque o pecado habita em nós. Há quem diga por aí que não peca, mas a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso e comete pecado, da mentira. Há quem diga por aí que o pecado de Adão não atingiu a raça humana. É outra mentira, porque se fosse assim, você não pecaria hoje. Mas você peca porque Adão pecou. Há um mal na nossa natureza. Há um mal enraizado na nossa natureza, ao ponto de Paulo afirmar: o bem que eu quero fazer não faço, porém o mal que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu sei que ninguém quer pecar, mas é inevitável por conta da natureza pecaminosa. E por conta disso, o pecado nos afasta de Deus. Agora observe, se o pecado faz isso, se o pecado nos afasta de Deus, para onde irá a raça humana nessa condição? Para onde caminhará a raça humana estando separado de Deus por conta do pecado? Certamente irá para o inferno. O ser humano foi incapaz de cumprir a lei de Deus. O ser humano foi incapaz e é incapaz de salvar a si mesmo por meio das suas obras. Se eu perguntasse aqui, quem tem o poder de salvar a si mesmo? Ninguém levantaria a mão, porque tem a consciência de que você mesmo não pode salvar a si mesmo. E a lei de Deus prova isso para você. E quando Cristo ele veio ao mundo, ele veio revelando a nossa incapacidade de nos salvar. Por que é que nós precisamos de um Salvador? Nós precisamos de um Salvador porque somos incapazes de salvar a nós mesmos. Precisamos de um Redentor porque nós não podemos redimir a nós mesmos. Precisamos de um Salvador porque somos incapazes. A vinda de Cristo a essa terra revela a nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos. Porque se alguém pudesse salvar a si mesmo, Cristo não precisaria vir. Concorda? Se você tivesse a capacidade de ir para o céu por meio das suas obras, por meio das suas boas ações, para que Cristo veio então a esse mundo? Porque foi que Cristo se despiu da sua glória e veio a este mundo. Porque foi que Cristo deixou o seu trono de glória nos céus e veio a este mundo morrer na cruz. Se você é incapaz de salvar a si mesmo por aquilo que você faz, se você fosse capaz de salvar a si mesmo, jamais Cristo viria. Então Cristo veio e revela a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. Cristo veio a esse mundo, Rafael, mostrando a sua incapacidade, mostrando a incapacidade de Bruno, de Ana, Dona Vilma, a nossa incapacidade de nos salvar. É por isso que a humanidade precisa de um Salvador, irmão. Foi por isso que Cristo veio revelando a nossa incapacidade. Cristo veio. E quando Cristo veio a este mundo, Ele veio cumprir o propósito de Deus de salvar uma humanidade perdida. A humanidade
caminhava longe de Deus. E Deus, a Bíblia diz, João capítulo 3, versículo 16, que porque Deus amou o mundo de tal maneira, Ele fez o quê? Ele entregou o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida de Cristo revela o amor de Deus para com a humanidade. Não precisa mais você pedir prova de amor a Deus. Como eu observo algumas pessoas pedindo que Deus prove o seu amor para com ela. Deus já provou o seu amor, entregando Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, derramou o seu sangue lá por nos amar. Quer maior prova de amor do que isso? Não tem. A maior prova de amor que Deus deu foi entregando o seu Filho para morrer, não por pessoas justas, não por pessoas que mereciam, não por pessoas boas, mas por pessoas más, por pessoas injustas, por pessoas que não mereciam, mas Deus decidiu amar. Quer ser grato a Deus? Entregue o seu coração a Ele, se renda a esse amor. É a melhor forma de um ser humano ser grato a Deus por aquilo que Ele fez, se entregando plenamente a Ele. E por mais que você se entregue, não será o bastante para pagar aquilo que Cristo fez. Então você deve ser eternamente grato a esse Deus. Porque embora Cristo tenha morrido na cruz do Calvário, ninguém aqui merecia. Quem merecia esse amor? Ninguém. Quem merecia ser amado por Deus? Ninguém. É por isso que a Bíblia, João descreve assim: Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não encontrou outra palavra para descrever o amor, e ele disse de tal maneira que deu. Você não encontrará nenhuma passagem bíblica mostrando o motivo porque Deus amou o mundo. Você não encontrará nenhum respaldo bíblico que indique que Deus amou o mundo porque o ser humano praticou algo de bom, porque eu não existia, você não existia quando Deus decidiu nos amar. O ser humano não merece o amor de Deus, mas Deus decidiu amá-lo a si mesmo. É um Deus que é santo amando seres pecadores. É um Deus que é plenamente santo em essência, decidindo amar e salvar pessoas que não mereciam, pessoas que todos os dias pecam contra Deus, ofendem a Deus, rejeitam o seu Filho, e mesmo assim Deus dos altos céus decidiu te amar. Como nós somos ingratos. Nós não nos esforçamos nem um terço para sermos gratos a Deus por aquilo que Cristo fez na cruz. A Bíblia diz, isso pode soar como algo macabro para você, mas a Bíblia diz em Isaías 53 que agradou ao Senhor moê-lo. Você sabe o que é moer? Eu já coloquei arroz naquele moinho e o arroz saiu todo quebrado. Pensa a cena, Deus moendo
o seu próprio Filho para salvar pecadores que não mereciam ser salvos. Se Deus mandasse toda a humanidade para o inferno, Deus seria justo, porque ninguém merece. Mas Deus, e graças a Ele, somente a Ele, Ele decidiu nos amar. Por quê? Porque Ele quis. Deus decidiu nos amar. E Cristo veio revelando isso, revelando a nossa incapacidade de sermos salvos por nós mesmos e ao mesmo tempo revelando a grandeza do amor de Deus para com uma humanidade. Que não merecia ser amada. E Cristo vai em direção ao Gólgota, chamada Caveira. E Ele vai em direção àquele lugar, carregando nas suas costas uma cruz pesada. Antes disso, as suas costas foi aberta pelas chicotadas que recebeu dos soldados romanos. O sangue de Cristo descendo. E colocaram uma cruz pesada em seus ombros e fez ele caminhar até o Calvário. Pensa a cena, as ruas de Jerusalém sendo banhada pelo sangue de um homem que não cometeu um pecado sequer. O sangue de um homem sendo derramado, sendo que ele não cometeu um pecado, uma injustiça sequer. E tudo isso que ele fez com o objetivo de nos salvar do inferno, de nos salvar da condenação eterna, de nos livrar da ira de Deus que um dia será derramada nessa terra. Pensa a cena, dá para você imaginar o ser humano que nunca cometeu pecado sequer, nem com as suas palavras, nem com o seu pensamento. Ele foi um homem justo, foi um homem temente a Deus, não cometeu nenhum pecado, mesmo assim carregou o pecado da humanidade sobre si. Tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos desfrutar daquilo que Ele conquistou na cruz para nós. E o que foi que Ele conquistou? Vida eterna. Vida eterna. Quem aqui quer vida eterna? Quem aqui quer vida eterna ao lado de Deus? Porque a eternidade, tanto um como o outro vai ter. Quer seja ao lado de Deus, quer seja no lago do fogo eterno. Mas foi isso que Jesus fez. A verdadeira Páscoa é isso. É Cristo morrendo por pecadores que não mereciam. A verdadeira Páscoa é o Filho de Deus entregue para ser morto, para salvar um povo que não merecia ser salvo. O sentido da Páscoa está aqui, no Cristo ressurreto, Cristo que foi morto no Calvário, passou o sábado morto, mas no terceiro dia ressuscitou. E a ressurreição de Cristo garante tanto a morte como a ressurreição, garante vida eterna para todos aqueles que se arrependem, que com o seu coração crê e com a sua boca confessa que Jesus Cristo é o Senhor.
quando Cristo estava pendurado na cruz, nós nos recordamos muito bem dessa passagem, por mais que você nunca tenha lido na Bíblia. Você já ouviu alguém falar que quando Cristo ele foi pendurado na cruz, ao seu lado direito e ao seu lado esquerdo foram colocados dois homens, dois salteadores, dois ladrões, homens criminosos que mereciam estar ali, mas Cristo não merecia. Tudo que Cristo fez foi para cumprir a palavra de Deus. Atente bem para isso. Em Deuteronômio está escrito que maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. Todo ser humano que era pendurado em um madeiro, ele era tido como maldito. Agora você vê um homem que não cometeu pecado nenhum, mas sendo pendurado em um madeiro, pregos cravados nas suas mãos, coroa de espinhos sobre a sua cabeça, um cravo perfurava os seus pés, e Cristo lá estendido naquela cruz, naquele madeiro, não cometeu pecado nenhum. E a Bíblia diz que ele se fez maldito em nosso lugar. Ele não era, mas ele se fez a si mesmo maldito para salvar um povo que não merecia. O que fizeram com o nosso Jesus? E ao lado dele, dois salteadores começavam a zombar de Jesus. Os dois zombavam de Jesus, caçoava de Jesus, pedindo que ele saísse daquela cruz e salvasse eles também. Só que Cristo na cruz calado estava, na cruz calado ficou. E o silêncio de Jesus constrangeu, mexeu com o coração de um dos salteadores, ao ponto dele se virar em revolta contra o seu companheiro, que também era ladrão, e dizer para ele: olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele nada fez. O arrependimento brotou no coração daquele salteador, e ele se vira para Cristo em arrependimento e diz: mestre, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha para ele e, vendo o arrependimento no coração dele, diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A Bíblia diz que Jesus libera essas palavras e em seguida a Bíblia diz que Jesus libera perdão para toda aquela humanidade. Jesus olha para aquele povo, e a humanidade estava ali sendo representada